Eu fiz 100 pontos na última rodada. Cara, enquanto a média dos cartoleiros foi de 58, eu fiz 100 pontos. Eu dobrei a média dos cartoleiros. Ganhei 3 cartoletas essa rodada. Cara, isso é bacana, hein? Isso vai ajudar muito a gente a montar o nosso time para a 18ª rodada, que vai começar agora. A gente vai montar o time prévio logo depois dessa vinheta. Solta a vinheta! Sou o Frank Maldanes, você tá aqui no Lado Clubista, a gente vai aqui escalar nosso time para a 18ª rodada, escalação prévia, a rodada começa no final de semana, hoje a gente só vai pegar ali o gostinho, pegar as ideias, pegar quem serão os jogadores ali que estarão na nossa mente para colocar no time definitivo. Normalmente nos meus vídeos, cara, meu time definitivo muda uma ou duas peças, às vezes é mais por conta de contusão do que qualquer outra coisa, tá? Normalmente o time aqui da prévia é um time já parrudo pra rodada. E cara, eu coloquei aqui nessa tela aqui só pra gente ver aqui de novo essa pontuação que foi maravilhosa. Esse 100.42 aqui é maravilhoso. Já temos mais de 1.300 pontos no Cartola. Pô, esse ano tá bacana, viu? Essa temporada tá legal. Vamos substituir os jogadores e já vamos começar a escalar sem muita demora, sem muita enrolação aqui, beleza? Esse foi o time. Olha, Carlos Vinícius e Viveiros, que coisa linda de pontuação. Puta, nunca critiquei, velho. Nunca. Vamos lá, vamos vender todo mundo agora. Vendi, vamos começar a escalar. E, cara, essa rodada, agora falando sério, não que isso aqui não foi sério, mas isso aqui foi muito sério. Só que agora vamos falar da rodada, vamos focar na rodada. Cara, a 18ª rodada vai ser uma rodada um pouco mais esvaziada de grandes craques, de grandes talentos. Por quê? Tá chegando a Copa do Mundo, rapaziada. O Flamengo, por exemplo, tá cedendo muitos jogadores para a seleção brasileira, então o Flamengo vai vir bem desfalcado para essa rodada aqui do Brasileirão. Então, alguns jogadores também, o Palmeiras também, que cede bastante jogadores para as seleções aí da América do Sul, também vai sofrer com algumas ausências aí, então vai ser uma rodada um pouquinho estranha, cara, não vai ser tão barbada assim não, tá, como parece ser, não acredito muito nisso não, tá? Então vamos lá, vamos pegar goleiro aqui, cara, eu tô muito propenso a jogar com o Rossi do Flamengo no meu gol aqui. Ele tá desvalorizou 0,62 na rodada passada. O mínimo dele para valorizar é 1,90, então para quem tá precisando de cartoleta, é um bom nome aqui pro gol, tá? Flamengo, Rossi do Flamengo contra o Curitiba, que sempre tem aquele detalhe que é bom sempre frisar. O Curitiba, quando joga fora de casa, costuma jogar melhor do que dentro de casa. A última rodada, por exemplo, perdeu do Bahia empatou com o Bahia, perdão, dentro de casa, e contra o Santos, foi lá não na Vila Belmiro, mas na Neoquímica Arena, e meteu 3-0 no Santos. Então é um time que quando joga fora de casa, normalmente costuma dar uma surpresinha aí para os adversários, tá? Não é um bom visitante não. Os caras que recebem a visita deles não ficam muito contentes. E agora vamos lá, laterais. Juninho Capixaba não tem como deixar de escalar Juninho Capixaba. Cuiabano é um bom nome aqui, o Vasco joga contra o Atlético Mineiro, ele também precisa só de 4,33 para valorizar, então é um jogador bom para valorizar. O Cuiabano participa muito das jogadas de ataque, então vira e mexe tem uma assistência, vira e mexe tem um gol do Cuiabano, vale a pena ficar de olho nele, tá? Eu não vou nele nessa rodada, mas eu vou de Kaique Bruno. Kaique Bruno tem jogado muito bem o Brasileirão, também precisa de 4,78 para poder valorizar. Na rodada passada ele desvalorizou 0,53, então, cara, tá valendo a pena, tá um jogador barato para aquilo que ele entrega dentro de campo, tá? Então, 3 nomes para lateral, Juninho Capixaba, Cuiabano e Kaique Bruno são grandes nomes para as laterais aqui, beleza? Vamos de zagueiro? Zagueiro, cara, tá uma rodada um pouco, eu falei, é uma rodada meio complicada essa, e é uma rodada muito difícil de conseguir cravar aí um SG, tá? Pô, tá escuro aqui, né? Deixa eu colocar a iluminação. Deixa eu agora ficar um pouquinho melhor. A luz chegou. Vamos lá. Zagueiro, Léo Ortiz do Flamengo, um bom nome para essa rodada e vai jogar no meu time. Léo Ortiz, cara, o Lucas Veríssimo é um bom nome para zagueiro, joga muito bem. Só que eu tenho muito receio aqui com o SG do Santos, cara, ainda mais contra o Vitória. O Vitória também costuma dar um pouquinho de trabalho. Joga melhor em casa, a Vitória, do que fora de casa, mas o Santos também não tá numa fase tão confiável assim. Acaba achando meio arriscado colocar o Lucas Veríssimo aqui, tá? Vamos lá. Noriega é um bom nome, porque apesar de ser zagueiro, ele acaba jogando ali como volante, então acaba participando um pouco mais das jogadas, conseguindo bastante desarme, acaba sendo uma boa pedida, tá? Tanto que a média dele é de 4,31,
3,91 e o Murilo, que é um baita zagueiro, a média dele é de 3,40. Nessa rodada eu vou de Murilo contra a Chapecoense. Eu não vou aqui no Noriega, é um nome legal, só que tem um risco porque eu joguei contra o Corinthians jogando no Olímpico, ó. Na Arena do Grêmio, o Olímpico é o antigo nome, tá, da Arena do Grêmio. É que eu sou uma pessoa com RG já um pouco mais antigo, então ainda, às vezes eu caio nessas... Sou traído pela minha memória, acabo falando Olímpico, acabo falando Palestra Itália, mas enfim. O jogo do Grêmio é contra o Corinthians normalmente ali jogando no Olímpico costuma aprontar das suas contra o Grêmio, então tem um pouquinho de pé atrás nesse jogo aqui, tá? Mais por conta de estatística mesmo. Agora, o Murilo do Palmeiras contra a Chape é um grande nome, assim como o Vitão do Flamengo contra o Curitiba, tá? Bom nome para poder escalar para essa rodada também. Agora vamos lá de meias, meio de campo. Meio de campo aqui, bom nome o Alan, porém o Alan, cara, ele tá bem valorizado. Ele valorizou 1,67 na rodada passada, ele jogou muito, fez 18 pontos na rodada passada. E agora para ele valorizar, ele precisa de 15,79. Como eu pretendo colocar atacantes que também vão precisar de um mínimo para valorizar muito alto, eu vou segurar um pouco aqui para não colocar o Alan. Mas, cara, se você tiver com bala na agulha aí, não for apostar em jogadores que estão muito valorizados, o Alan vale a pena entrar aí no seu combinho aí de jogadores que você pode até perder um pouquinho de cartoleta, mas que vão te garantir bons pontos na rodada. Então vamos de Matheus Pereira pro meio de campo. Esse meio de campo vai ser um pouquinho diferente nessa rodada. Vai ter Matheus Pereira do Cruzeiro. Thiago Mendes é um bom nome também, tá, para essa rodada. Apesar de ele ser volante, ele tem jogado um pouquinho avançado, ele tem participado muito das jogadas de ataque do time do Vasco. Então fez alguns gols aí nas últimas rodadas. Vale a pena ficar de olho em Thiago Mendes, tá? Laser do Santos, o Santos joga em casa contra o Vitória, o Santos não vai ter o Neymar. Engraçado que quando o Neymar não joga, o Roleiser consegue entregar um pouco mais. Então, pensando nisso, a minha escolha é pelo Roleiser nessa rodada contra o Vitória. E também vou escolher o Maurício do Palmeiras contra a Chape. O jogo é em casa, é uma alternativa pro Alan, tá bastante valorizado, né? Então, vale a pena. O Palmeiras já não conta com Arias, que se apresenta ali para a seleção colombiana. Então, acho que o Maurício é um bom nome, lembrando que a seleção do Paraguai ainda não soltou a lista e o Maurício pode sim disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, acredite se quiser, meu irmão. Ele conseguiu ali a cidadania, se naturalizou o Paraguai e pode disputar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Enquanto ele não se apresenta, tamo aí com ele, escalando ele para a 18ª rodada, e chegamos no setor do ataque, cara. Grêmio e Corinthians, Carlos Vinícius precisa de 15,3 para poder valorizar, porque na última rodada ele fez 16,90, valorizou 2,15, ele me entregou muita cartoleta na rodada passada. Nessa rodada passada eu vou dar um descanso pro Carlos Vinícius, não vou colocar ele nessa partida contra o Corinthians, vou colocar o Pedro do Flamengo, que joga contra o Curitiba no Maracanã. O Pedro que não entrou jogando agora aqui no meio de semana contra o Cusco, né, pela Libertadores, tá sendo poupado aí, pelo menos ele não começou jogando e deve entrar em campo contra o Coritiba. Viveiros, do Atlético Paranaense. Viveiros fez uma ótima partida, meteu 2 gols contra o Remo. Eu falei, cara, o Remo cede muito ponto para atacante. Não foi à toa a escalação do Viveiros, tá? Escalo ele de novo porque o Atlético Paranaense que enfrenta o Mirassol, o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, joga muito bem, ele é muito forte quando joga com mando de campo, tá? A Arena da Baixada é um bom triunfo aí pro Atlético Paranaense. Então vamos de Viveiros. E para completar o ataque, fechar o trio de ataque, Caio Jorge do Cruzeiro. O Cruzeiro joga em casa contra o Fluminense. Não é um jogo tranquilo, tá? Não é um jogo fácil. Mas vale a aposta aí no Caio Jorge, que tem feito seus golzinhos e tem conseguido pontuar. A última rodada ele fez 9,70. Vale a pena a aposta aqui no Caio Jorge. Vale a pena apostar também em quem? Caleri, do São Paulo, porque o São Paulo pega o Remo, apesar de ser fora de casa. Lembrando de novo, o Remo cede muito ponto para atacante. Breno Lopes é um cara que mete muito gol jogando fora de casa. Breno Lopes vai pegar o Flamengo, pode ser uma aposta, pode ser um cara para se diferenciar na rodada, hein? Costumo sempre falar que é bom você ter sempre um nome ali para se diferenciar. Na rodada passada eu tinha o Viveiros, que quase ninguém estava colocando porque o Atlético Paranaense jogava fora de casa.
nessa rodada. O Breno Lopes, que também joga fora de casa, e o Curitiba, quando joga fora de casa, costuma jogar bem, apesar de ser contra o Flamengo. Talvez valha aqui uma aposta em Breno Lopes. Lucas Barbosa, do Bragantino, também é um bom nome para essa rodada, tá? Bom nome para a rodada. Assim como o Samuel Lino do Flamengo, que estava jogando muito bem até a expulsão do Carrascal. O Samuel Lino estava jogando muito contra o Palmeiras. Infelizmente, com a expulsão do Carrascal, o Flamengo teve que abandonar o esquema que estava jogando e acabou não conseguindo manter mais o mesmo ritmo. Jogar com um a menos é complicado desde o primeiro tempo e acabou ali perdendo uma goleada de 3-0, complicado, né? Mas enfim, esse é o nosso time, pronto, definido. E cara, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, fala pra mim quem será seu técnico, quem será seu capitão, quem será seu reserva de luxo e quem você vai colocar no seu time pra se diferenciar. E conta aqui pra mim, rodada passada, você fez quantos pontos? Vamos colocar o técnico, faltou o nosso técnico não tem como não ser Abel Ferreira, Palmeiras jogando em casa contra a Chape. Abel Ferreira tem tudo para ter um time pontuando bastante, apesar da gente só ter 2 jogadores aqui do Palmeiras no nosso time, mas o Palmeiras é um time que tende a pontuar bastante, tá? O Palmeiras ainda não tem um provável ali no ataque, um provável atacante, até porque questão de convocações, questão de data FIFA e questão de se apresentar para as seleções, o Palmeiras ainda está sem a definição do ataque ali, então vamos esperar, talvez para o time definitivo a gente coloque alguém no ataque, alguém do Palmeiras, e aí vai ser muito difícil, porque Pedro Viveiros e Caio Jorge, muito provável que eles estarão entre os meus 4 atacantes, os 3 titulares e um reserva. Por hora, o meu atacante reserva será Caleri do São Paulo é meu atacante reserva por hora e reserva de luxo. Não entrou aqui, né? Vamos subir. E será meu reserva de luxo, Jonathan Caleri. Dependendo do atacante do Palmeiras que vai jogar, eu coloque ele para campo, tá? Então vamos aguardar aí nos próximos dias uma definição do time provável, dos times prováveis, para a gente poder talvez revisitar aqui o ataque do nosso time para a rodada. Nosso goleiro reserva vai ser o Santos do Atlético Paranaense. O nosso lateral será Igor Vinícius dos Santos. Ele, apesar da possibilidade de não conseguir segurar um SG, mas o Igor Vinícius costuma pontuar bem em média básica, tá? Então, por isso que vale a pena. Ele também costuma participar muito do ataque, costuma dar assistências, então vale a pena também Igor Vinícius aqui. Nosso zagueiro já tá com o Murilo. O Vitão do Flamengo é um ótimo nome para essa rodada. Meio de campo. E aí, como a gente acabou tendo meio de campo um pouco mais barato, as opções também para reserva acabam ficando um pouco mais enxutas, tá? A gente vai vir aqui com... Cara, Mateuzinho é um bom nome do Vitória, mesmo jogando fora de casa. A gente tem o Patrick, tem o Pikachu jogando contra o São Paulo. O Pikachu do Remo também é um bom nome, tá? Para meio de campo, ele costuma marcar gols aí. Vamos ver. Zapelli do... É que o Zapelli, ele é um baita nome, tá? Para meio de campo aqui. Mas nessa temporada ele não tá indo tão bem assim. Eu tenho para mim que uma hora ele vai imitar ainda no Brasileiro. Não sei se nesse jogo contra o Mirassol. O Mirassol costuma jogar um pouco mais fechadinho, é mais difícil conseguir ali alguma coisa, tá? Mas fica aí o nome, fica o nome dele. Vamos lá e vamos então de Felipe Anderson como nosso reserva aqui pro meio de campo. Vou definir o capitão. O capitão nessa rodada não tem como não ser Pedro do Flamengo. Pedro do Flamengo como capitão do nosso time. Já vamos confirmar a escalação. Vamos continuar. E o nosso time prévio para a 18ª rodada ficou assim: Rossi no gol, Kaique, Bruno, Murilo, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Maurício Roleiser e Matheus Pereira no meio de campo, no ataque Caio Jorge, Viveiros e Pedro, Abel Ferreira nosso técnico e Caleri o nosso reserva de luxo. Esse é o nosso time para 18ª rodada, a rodada que começa aí no final de semana, rodada para a gente buscar de novo 100 pontos, quem sabe, se Deus quiser, mas se a gente conseguir 80, tá ótimo. Nossa meta sempre, a minha meta sempre nas rodadas é conseguir pelo menos ali um patamar de 80 pontos para conseguir ir crescendo nas ligas e conseguir ir pontuando bem, conseguir acumular mais cartoletas. Acho que estamos indo no caminho certo, estamos bacana. A rodada passada deu para comprovar isso. A gente conseguiu quase o dobro do que a média dos cartoleiros, cara. Isso é muita coisa de vantagem. Nas minhas ligas eu consegui
Nas ligas que eu estou liderando, eu consegui me distanciar do segundo colocado. Nas ligas que eu estava um pouco mais abaixo, eu consegui encostar nos primeiros colocados ali. Em duas que eu estava para baixo, eu cheguei na segunda colocação nessa última rodada. Deu para tirar uma boa vantagem aí de alguns competidores, tá? Espero que você também esteja indo nessa mesma toada. Espero que os nossos vídeos aqui te ajudem a montar sempre um time melhor a cada rodada para você conseguir ir pontuando e que isso traga valor para você, tá? Que as análises que a gente faça aqui traga valor para você sempre montar um time bacana para a rodada, um time com coerência, um time que consiga trazer pontos para você. Combinado? Rapaziada, na sexta-feira a gente volta com o time definitivo para a rodada e quem sabe a gente faça uma live aí no final de semana também, apontando ali talvez alguma mudança caso seja necessário ou trazendo alguns nomes ali bons para a rodada também. Beleza? A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, um beijo, fui!